Eu sou Marcos Ferreira e você está em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a inserir uma imagem com fundo transparente no 3D. Esse tutorial é uma sugestão da nossa leitora, aliás, nossa assistidora, porque ela acompanha pelo YouTube, chamada Glenda. Então, Glenda, esse tutorial aí vai para ti. Bem, eu quero ensinar duas coisas. A primeira delas é como recortar uma imagem no Photoshop e depois como exportar essa imagem e fazer com que ela fique sem fundo lá no 3D. Então, eu abri uma imagem qualquer. No caso aqui é o resultado de um tutorial sobre os cogumelos do Super Mario Bros. Fui eu mesmo que fiz. Então, tenho direitos autorais sobre a imagem, não tem problema. Primeira coisa é, vamos copiar aqui com o botão direito. Vocês não precisam utilizar essa imagem, pode ser qualquer imagem. Em seguida, nós vamos até o Photoshop, já está aberto aqui. No Photoshop eu costumo usar bastante atalhos. Então, sempre para criar um novo documento, nós pressionamos Ctrl N de navio. Como eu já havia copiado uma imagem da internet e depois eu venho aqui no Photoshop e vou num novo documento, o que acontece? Ele já vem com as medidas da imagem que está na área de transferência. Ou seja, essa imagem tem 600 por 400 pixels. Clique em OK e aperte Ctrl V. Ele colou a imagem. Perceberam o que eu falei? Então, sempre que vocês fizerem esse trabalho de copiar e depois dar um Ctrl N no Photoshop, ele já vai vir no tamanho do que foi copiado. No Photoshop, eu já expliquei isso em outras videoaulas. Para a gente aumentar o zoom, é Ctrl+. Para diminuir o zoom, é Ctrl-. Para poder mover a imagem, vocês precisam pressionar a barra de espaço. E aí vocês vão clicando e podem mexer para onde vocês quiserem. Então, basicamente, navegar no Photoshop é isso aqui. Ctrl-, Ctrl+, barra de espaço e move. Para se recortar uma imagem, existem várias maneiras. Hoje eu vou tratar de falar aqui do recorte utilizando a ferramenta Pen. Então, venham até aqui, nós temos a ferramenta Pen Tool. Essa ferramenta ela faz um path. Um path é um caminho. E esse caminho depois nós podemos transformar em seleção e facilmente remover o que não queremos da imagem. Para utilizar essa ferramenta, você precisa clicar e aí você clica novamente aonde você quer que o novo ponto, né, a nova âncora fique. Em seguida você arrasta, tá vendo? E aí você consegue formar uma curva. Essa curva ela pode ser editada depois, vocês podem mexer nisso, tudo bem? Quando terminar, vocês percebem que ficou uma linha para cá e uma para cá. Se você de repente clicar aqui, ó, e querer fazer alguma coisa reta, percebe que ela já vem curva. Pressione Ctrl Z. Para poder terminar com isso aqui, você tem que segurar o Alt e clicar em cima. Dessa maneira, daqui para frente, você pode continuar normalmente. Perceba, pode ser uma linha reta ou também uma linha curva arrastando. Terminou, segura o Alt e clica e dessa forma vocês vão fazendo contorno na imagem. Ó. Terminou, segura o Alt e clica. Já concluímos uma etapa aí da imagem. Não é difícil não, gente, é tranquilo. Como aqui é reto, ó, eu não preciso nem fazer o Alt clique. Aí aqui já vou precisar, ó. Vem até aqui, segura o Alt e clica, continua para cá, segura o Alt e clica, vem aqui para beirada, segura o Alt e clica, vem para cá, segura o Alt e clica e vai fazendo um contorno aí fácil, fácil, fácil. Aqui subiu reto também, não precisa fazer Alt e clique, pode vir direto para cá. Isso é mais quando tem uma curva, deu para entender? E vai no Alt e clique, ops, errei. Vai no Alt clique que não tem erro, ó. Tá quase terminando aqui, só falta fazer mais. Aqui eu posso até ir direto. Como eu já tenho segurança, eu posso clicar aqui e já fechar o ponto. Quem não tiver, pode fazer pontos aqui intermediários, um aqui, outro aqui, que não tem problema. Então eu já tenho um pouco mais de segurança aí. Pronto. E agora eu fechei os pontos. Eu vou dar Ctrl-, e vocês percebem que tem uma linha em volta. Agora nós teremos que vir aqui ao lado, nós temos o painel layer, né? Temos o layer branco, que é o background, e temos o layer 1, que é o cogumelo que nós criamos. Vamos nomear. Então chame de cogumelo. E aqui em cima nós temos aqui o nome do
do painel, que é Layers. Ao lado nós temos aí Channels, que são os canais. Não vamos utilizá-los agora. E temos o Paths, que são os caminhos. Então perceba que existe uma miniatura aqui de cogumelo. Eu vou segurar o Ctrl e vou clicar. Dessa maneira eu fiz uma seleção. Eu volto agora no painel Layers e aperto Delete. Ai caramba, eu deletei aquilo que eu não gostaria. Para desfazer no Photoshop uma vez é Ctrl Z, e se precisar desfazer várias vezes é Alt Ctrl Z várias vezes. Bem, eu preciso inverter essa seleção. Para inverter, eu pressiono Ctrl Shift I de invert ou inverse. Agora a seleção ficou ao contrário. Pressiono Delete e tenho apenas o cogumelo aí na cena. Esse background não está me servindo para nada, eu vou clicar duas vezes nessa camada, vou dar OK. Dessa forma ele vira uma camada editável. Para tirar a seleção aqui do cogumelo, eu pressiono Ctrl D. A seleção some. Esse layer 0 não vai me servir de nada. Eu vou arrastá-lo aqui para baixo para a lixeirinha. E agora perceba que nós temos um fundo quadriculado. Isso quer dizer o quê? Que nós temos a imagem transparente. Então sempre que aparecer esse fundo quadriculado no Photoshop, ele diz que a imagem está sem fundo. Bem, então temos aqui o cogumelo e precisaremos duplicar essa camada. E eu vou explicar o porquê. Clica, segura e arrasta até esse botão chamado Create a New Layer, solte. E agora nós temos dois cogumelos, né? Que é o cogumelo Copy. Clico no olho aqui, ele aparece. E o cogumelo mesmo. Esse cogumelo Copy eu vou chamar de máscara. Vocês vão entender o porquê. Essa máscara eu vou arrastar para baixo só por questão de hierarquia. Temos aí duas coisas iguais na cena. Tudo bem? Essa camada aqui, máscara, eu vou fazer um procedimento com ela. Eu vou pressionar Ctrl Alt U, que é o Hue Saturation, e o Lightness eu vou puxar tudo para a esquerda até que fique preto. Então agora nós temos um cogumelo e o cogumelo preto. Tá vendo? Ele funciona como uma máscara aí. E agora nós vamos salvar esse arquivo. Pressione Ctrl S. Eu ainda não tenho nada, nenhuma pasta aí, enfim, de organização de projeto. Mas eu vou criar essa pasta agora aí. Eu vou fazer no meu desktop mesmo, não tem problema. Eu vou vir aqui com o botão direito, novo, pasta. E aí, vou chamar de imagem sem fundo. Aqui, repito, pode ser minúsculo. Deixa como PSD mesmo e salva. Clique em OK. E agora nós precisaremos ir até o 3D Max. O meu 3D Max já está aberto. Só dar Alt Tab aqui, ele vai para ele. No 3D Max, eu vou pressionar F de front e vou criar um plane. Plane de qualquer tamanho. Aqui no Length Segs e Width Segs eu vou deixar 1 por 1. Vou apertar M de materiais. O meu Material Editor, ele tá com materiais de Arc Design, de Mental Ray. Só que nós ainda não chegamos nas aulas de Mental Ray. Então por isso eu vou modificar aqui para o Standard, que é o que nós estamos trabalhando. Mas para frente sim, teremos o Mental Ray. Eu vou renomear esse material como cogumelo, por exemplo. Não é pré-requisito, não é necessário. Aqui em Shader Basic Parameters eu vou minimizar para poder explicar melhor. E o Blend Basic Parameters também eu vou minimizar. Eu vou abrir aqui o sinal de mais de Maps. E no Diffuse Color eu vou clicar em None. Prestem bem atenção para poder ficar certinho. Minha máquina está processando, tá? Não sei por que está demorando. Vou clicar em Bitmap duas vezes. E vou lá no meu desktop para poder entrar na pasta do projeto, a imagem sem fundo. E vou clicar duas vezes no PSD, imagem sem fundo. Só que aí tem um porém. Eu tenho duas opções, que é o Collapse
Collapsed Layers e Individual Layer. Eu vou escolher Individual Layer, porque eu vou querer só aqui a parte de cima, que é o cogumelo. Clique em OK. Clique 2 vezes aqui no slot do cogumelo. Desabilite aqui, essa opção não aqui de cima. Deixa aqui em Box, e aí perceba, né, que o fundo é cinza e o cogumelo ele já está recortado. Aplique essa textura ao material e habilite aqui Show Standard Map in Viewport. Renderize. Perceba que o fundo está cinza. E isso não é o correto, o fundo tem que ficar transparente, tudo bem? Eu vou modificar aqui a cor de background, só para a gente poder entender melhor. Como é que se faz isso? Aperte o 8, e aí nós temos aqui Background Color, vocês vão abrir, e vão escolher branco, e renderizar novamente. Perceba que o fundo ficou totalmente branco, só que a imagem não está transparente, ainda não está certo. Feche, feche. Por que isso acontece? Porque nós apenas carregamos o bitmap. Se você observar o material, ele é cinza. Estão vendo? O slot dele é cinza. Clique aqui um nível acima. Suba aqui um pouco mais. Abra Bleed Basic Parameters. Perceba que aqui está cinza, tá vendo? Clique aqui e mude de cor. Por exemplo, deixe azul e renderize. Estão vendo? Então, ele já é meio que transparente no objeto. Se eu aplicasse ele a um objeto, um box, uma esfera, enfim, seja lá o que for, já daria para fazer algum tipo de trabalho. Só que se eu quiser deixar ele independente, se eu quiser deixar ele realmente transparente, eu tenho que carregar a máscara dele. Como é que eu faço isso? Eu vou minimizar aqui o Bleed Basic Parameters, só para deixar um pouco mais organizado. E aqui, na direção de Opacity, né, que é a opacidade, que tem relação aí com a transparência, eu vou clicar em None e vou clicar em Bitmap. Vou clicar de novo em Imagem sem fundo, Individual Layer, só que agora eu não quero cogumelo, eu quero a máscara. Clique em OK. Perceba que já houve aqui uma alteração. E agora nós vamos renderizar. Perceba o que acontece, ficou tudo transparente. Era isso que vocês queriam, não era? Uma transparência? Agora está tudo transparente. Só que essa é uma transparência que está errada, e eu já vou explicar o porquê. Aperte P de Perspective. Vamos desenhar um box aqui atrás do cogumelo, só para a gente poder ter um exemplo aí melhor. Então desenhe um box, vocês já sabem fazer isso. Utilizando qualquer viewport, deixa esse box aí um pouco grande, para a gente poder entender melhor. E renderize de novo. Perceba que não aparece nada na frente do box. Por quê? Porque está tudo transparente. Nós temos que corrigir isso. Volte ao Photoshop. Essa camada aqui, eu acabei criando ela de forma equivocada. Na verdade, era para o meio ficar branco e ao redor ficar preto. Mas a gente resolve isso com facilidade. Como é que a gente faz isso? Clique uma vez sobre a camada máscara. Clique aqui na opção da varinha mágica, que é o Magic Wand Tool. Clique nesse fundo quadriculado. E agora nós vamos pintar aqui de preto. Então, clique no baldinho aqui, que é o Paint Blanket Tool. Ficou preto, tá vendo? E agora nós vamos pressionar Ctrl Shift I, que eu já expliquei anteriormente, né, que é inverter a seleção. E aí nós vamos clicar aqui no branco, onde está preto, tá vendo? Clique aqui, mude para branco e clique dentro da seleção, que é o cogumelo. Quando terminar, pressione Ctrl D. Vocês vão salvar isso pressionando Ctrl S e vão voltar ao 3D. Perceba que o cogumelo voltou a aparecer. Agora renderize e perceba que vocês já têm aí a transparência. Só que ainda não está totalmente transparente. Eu vou dizer o porquê. Porque esse preto não está totalmente preto. Ele está um preto meio acinzentado. Então nós temos que clicar de novo na varinha mágica, clicar nesse fundo preto. Tá vendo? Ele selecionou. Eu estou na direção de máscara aqui, né? A máscara está selecionada. E aí eu vou abrir aqui e vou escolher um preto puro. O preto puro vocês podem até digitar aqui, é 000000. Aperta Enter. E aí vocês vêm aqui em Paint Bucket Tool
clica no fundo e percebe, ó, agora ele ficou preto, preto mesmo. Pressione Ctrl S, que é o salvar, Ctrl D, volte ao 3D Max, renderize mais uma vez. E perceba que agora está totalmente transparente, estão vendo? Eu vou até fazer duplicar algumas vezes. Então segure o Shift e arraste para o lado. Eu vou colocar aqui atrás, vou duplicar aqui, segurando o Shift e arrastando para o lado também. Eu vou mudar a cor aí desse box, deixar uma cor diferente. E agora eu vou renderizar ambos, para que vocês possam perceber a diferença. Perceba que ambos estão transparentes, tá vendo? Esse aqui tá até saindo um pouco para fora. Então você pode até arrastar mais para cá, ó, só para você ver melhor que realmente está transparente. Renderize de novo. E temos aí uma imagem sem fundo inserida no 3D Max. Vocês ainda podem controlar o brilho dela. Por exemplo, apertando o M, clique 2 vezes aqui, ó, eu vou fechar e vou clicar de novo. Agora apareceu. Clique um nível acima e abra aqui Bling Basic Parameters. Coloque aqui, por exemplo, 150 por 80. Renderize. Então nós ainda podemos brincar um pouco com brilho. Não apareceu nada porque a gente não tem iluminação na cena. Só que é o tipo de trabalho que pode ser feito. Ainda é possível, caso vocês queiram, por exemplo, se fosse um rótulo, que nem é o caso da Glenda, ela tá desenvolvendo um rótulo aí para um produto. Vocês podem vir aqui em Modifier List, e vir aqui no Bend. Mexa no ângulo do Bend, deixa aqui em Y. Ó, eu estou mexendo no ângulo dele. Vou abrir o sinal de mais, clicar em Gizmo. Vou apertar E, que é o Rotate. Vou deixar aqui habilitado em Angle Snap Toggle. E vou rotacionar isso aqui desse jeito. O que acontece? Não acontece nada porque o plane tem poucos segmentos. Eu quero dar esse exemplo para vocês, mas eu tenho que ter bastante segmentos aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui Vou apertar F4 primeiro para me ver o que eu estou fazendo. O Width Segments. Eu vou aumentar o Width Segments. Ele tá 1, tá vendo? Só no Width, tá vendo? Ele tá com vários segmentos agora. Então eu vou deixar aí, sei lá, uns 20, por exemplo, só pra gente entender. E agora vem Bend. No Bend, a gente tem o gizmo aí. Então perceba que agora a gente pode mover o gizmo e ele vai obedecer. Eu vou deixar aqui no X. Vou procurar o ângulo correto aí que eu preciso. Vou girar aqui novamente o Bend, ó, achei, tá vendo? Então ele tem que ser aqui, no meu caso, o X. Eu fiz uma rotação nele para ele ficar correto, tá vendo? E aí a gente pode ter esse controle aqui, como se fosse um rótulo envolvendo um objeto, né? Renderize para ver como é que ficou. E perceba que a gente consegue ter esse controle também sobre ele. Então, essa videoaula já estourou o tempo. Não sei nem se o YouTube vai deixar eu publicá-la. Espero que isso seja útil aí para todos vocês. Para quem pediu o tutorial, que no caso foi a Glenda, e para as outras pessoas que acompanham o blog. Qualquer dúvida, deixe um comentário que nós responderemos assim que possível. Meu nome é Marcos Ferreira e eu espero vocês na próxima aula. Até lá!